do céu. Aqui bancada aqui é barulhento, velho. Corinthians joga... do Corinthians, vamos falar do Palmeiras. O Corinthians joga contra o Botafogo na Arena, 6h30 da tarde no domingo. Time titular, a única dúvida, joga o Renato Augusto, joga o Juliano. Corinthians com o Renato se mostrou um time, sem o Renato se mostrou outro time até esse momento. Alguma dor de cabeça para encarar o Botafogo? Em casa o Corinthians está absoluto. Não, é. Olha aí, só, Fernando, eu acho que esse time do Corinthians, se você olhar no papel, é um time que pode encarar Flamengo, pode encarar Palmeiras, tanto pode encarar o Flamengo que encarou o Flamengo na Copa do Brasil. Lá, né? Lá no Maracanã, jogando mais do que o Flamengo e quase ganhou o jogo. Mas o problema do Corinthians, ele é o elenco. Né? Quando você tem que mexer no time, aí você olha pro banco, tem o Romero, né? Você olha pro banco, começa a cair de... Você tem o Rony, se bem que o Rony tá jogando bem, né? O Rony tá mostrando raça dentro de campo. O Corinthians precisa contratar pelo menos 2, 3 jogadores para montar elenco, sabe? Porque só o time... Mas, vem cá, acho que falar do Corinthians, a gente já tá cansado de destacar. Sim. Não vai mudar tão cedo, não muda. Que alternativa tem a não ser 12, 13 que tem lá para jogarem sempre? Não tem, a gente sabe que não tem elenco, não tem dinheiro, ou o elenco não é o que a torcida espera. O problema, acho que a grande charada seria encontrar uma solução para essa parada. O Lázaro tá tentando encontrar a solução de mudar o jeito de jogar. Você vê que o Corinthians não tem mais jogadores de velocidade? Não tem. Quem era o jogador de velocidade do Corinthians? Era o Mosquito, né? Tá o machucado. Mosquito tá machucado. Então, não tem... Pegou. Peguei. Espero que a Associação Protetora dos Mosquitos não me... Olha lá. Não quero... Cuidado aí. Cuidado. Mas enfim, mosquito. Era o Mosquito. Não tem o Mosquito. Não tem o jogador de velocidade. O Romero não é esse cara. O Romero é um cara mais tático. O Romero é aquele cara para voltar para marcar lateral. Então ele tá tentando mudar. Ele tá jogando no 4-4-2, com o Roger Guedes mais perto do Yuri Alberto. O Watson tá jogando muita bola, fazendo uma função tática importante, saindo da direita, indo para o meio, jogando ali de meia esquerda, ajudando o Renato Augusto a distribuir as jogadas. Só que quando não tem o Renato Augusto, você faz o quê? Quando tem não o Vera, tem o Yuri que também Alberto... tá machucado, que é bom jogador. Bom né? jogador. Tá voltando, hein? Vera. Bom jogador. Fausto Vera, Tá excelente voltando. jogador. Maico também, né? Machucado. Agora, quando você não tem o Renato Augusto, o que você faz? Você tem o Juliano, cai um pouco a qualidade. Quando você não tem o Yuri Alberto, o que você faz? Você bota o Júnior Moraes? Não dá, eu acho que... Júnior Moraes não dá, né? O Lázaro tá tentando, mas... Enfim. Mas você vê, a gente tá falando aqui, o Maicon tá machucado, o Vera tá machucado. Paulinho ainda não voltou. Paulinho. Então não é tão assim, cara. Quando deve ter uns 16, 17 jogadores. Tem uns 15, tem. E pode ter um Cantilho. Mas você tem uns 16, 17 caras. Não é tão pequeno assim esse elenco. Não. Pra realidade. E não que é tem. ruim, né, Fernandinho? Então, não é ruim. Então Não, tem mas que parar 15 é um pouco. pouco com Não essa é, não. história que o Corinthians está fragilizado. Que o Corinthians tem uma quantidade menor de jogadores. Se bobear, se fizer um mano a mano, não sei se dá tanta diferença pro banco do Palmeiras, cara. Você tem perspectivas melhores com a molecada. Mas se você pôr no mano a mano, agora a gente começou a falar os nomes aqui, eu raciocinei dessa maneira. Não dá para ficar falando tanto que o Corinthians está extremamente fragilizado, que só tem 11 caras. Olha os nomes que ficam no banco. Juliano, Maicon, Paulinho, que está voltando, Fausto Vera, queira ou não queira, o Romero já passou e deixou a marca dele Romero, aí. não. Cara, aí o Rony vai pro banco, se voltar o Vera. Então, não é tão fragilizado assim. Não é. Não dá pra falar isso. O goleiro reserva do Cássio é bom também. É verdade. Carlos Miguel. Então, Aquele cara, compridão. a gente tem que parar com essa história do Corinthians ser frágil, que o elenco é fraco, que não encara. No mano a mano com o Palmeiras, eu não sei se perde muito. Eu acho que falta um centroavante. E é melhor que o do São Paulo, eu acho. Falta um centroavante melhor do que o São Paulo. O banco, as opções. O time é melhor. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente está criando um rótulo que não é verdadeiro. E você falou um negócio que é interessante. Eu acho que falta um centroavante para a reserva do Yuri Alberto, mas falou um negócio que é interessante. O Paulinho é um cara que, se voltar bem fisicamente, jogou alguns minutos, né? Ele teve uma contusão muito séria para jogador de futebol. Mas se ele voltar bem fisicamente, ele é um cara que muda o nível do time, certo?
Ele muda Lógico que nível do time. Muda. Aí você começa a olhar o time de você outro tem jeito. 5 bons reservas que podem jogam como titulares no Corinthians quando Sim. precisa. Sim. Então, não é essa pobreza toda. Não, não é. E o Corinthians jogando na arena é muito complicado. Tem essa ainda. Jogando em casa, com a torcida apoiando aquilo. Não perde. Não perde. É muito difícil o Corinthians perder em casa. O elenco não é ruim, o time não é ruim. Precisa de encaixar melhor, talvez uma peça ou outra. Tem um banco que você falou. Tem gente chegando. Meses, pô. Tem, Tá 2 meses. tem gente nova que vai entrar no elenco. O Corinthians está tentando contratar. A gente não sabe efetivamente quem são as pessoas, os jogadores, mas vai melhorar mais ainda. E domingo é Corinthians 2-0 no Botafogo. Agora, esse mês é um mês duro pro Corinthians, viu, Fernando? Porque é o seguinte, é o mês dos clássicos. O Corinthians ganhou do São Paulo. O Corinthians pega nesse mês o Santos na Vila Belmiro. Acho que vai ser da Vila Belmiro, né? Que o Santos está jogando no Canindé também, mas acho que pode ser na Vila Belmiro. O Santos pega o Palmeiras dia 19 de fevereiro em Itaquera, anote aí. Eita, quero. Anote aí. 19 de fevereiro. Eu vou ter que ir disfarçado. E pega a Portuguesa, que é um clássico, né? Corinthians e Portuguesa, em Brasília, que é uma vergonha. A Portuguesa mandou o jogo, vendeu o mando do jogo para Brasília. Né? R$1 milhão a Portuguesa, que demorou tanto para jogar contra o Corinthians e vai jogar em Brasília. Mas são 3 clássicos nesse mês de fevereiro. Agora, antes do Carnaval. Eu acho que... Acho não sou nenhum achólogo, né? O Corinthians, no meu ponto de vista, tem mais time do que o São Paulo, tem mais time do que o Santos, e hoje é o único time que pode bater de frente com o Palmeiras no Campeonato Paulista. Corinthians Com o time inteiro, esse que você viu aí, né? Mas você já destacou mais uns 4 bons, os 4 ou 5 reservas. O Palmeiras também não quando tem... a gente começou a conversar, me veio isso na cabeça. porque não é tão o Palmeiras frágil também assim, não cara. tem mais o Não que... é tão limitado assim. Mas o Palmeiras não tem mais do que 4, 5 também a mais. Esse Merentiel foi embora. Esse também não jogou nada e foi lá pro E Boca. o São Paulo, a mesma dificuldade. Aí tem o Flaco Lopes, tem o Breno Lopes, esse Tabata também nada até agora. O que mais? Tem uns 4, 5 lá que... Tem a molecada aqui, né? mas Giovani, mas esse menino todo. o time grande não pode pensar só em Garcia. molecada. Você tem que pensar em cara cascudo, o cara que resolve. Você tem que pensar em Fábio Mas no Santos, jogo Renato contra o Augusto. Mirassol, o moleque resolveu, deu os 2 passes do gol, o Giovani, né? Eu sei, mas isso pode tudo acontecer. Isso é lindo, bonito, maravilhoso, está falando, que Deus passe, tudo. Mas no todo, o Palmeiras não jogou absolutamente nada. É lindo, Maravilha. Você viu outro jogo, irmão? Não, eu vi o jogo. Nós estamos falando do Corinthians, mano. Mas eu tô Olha lá. Você tá falando sobre o jogo. Corinthians. Você tá falando sobre o Giovani. Agora, o Corinthians contra o Botafogo... Tem nenhum moleque lá no Corinthians também que pode subir? Então, isso é interessante, porque tem 3 garotos jogando na seleção sub-20. O Biro. E o Biro, titular da seleção sub-20, que está jogando agora o Sul-Americano. E joga direitinho, O hein? Giovani, que é atacante, titular da seleção sub-20. E tem o Pedro, que tem 16 anos, que não é titular, mas está entrando. E são posições que o Corinthians precisa. O Biro pode ser camisa 10, o Giovani é atacante, o Pedro pode ser camisa 10. Então são caras ali que de repente resolve. Você não precisa trazer de fora. Você tem os caras ali dentro. Então a gente começa a pensar num Corinthians diferente para a temporada. Sim. Pode ter problema de dinheiro, problema para pagar pagar sua arena, para pagar seu jogador, para pagar seus Arena não vai fornecedores. pagar nunca. Mas o time do Corinthians não é frágil do jeito que a gente desenha. Mas não vamos Vocês esperar concordam também. com isso? Sei. Peraí, Dirceu. Técnico novo, mas não é diferente do que tem o Palmeiras hoje, elenco. Não é diferente do que tem o São Paulo hoje e é muito superior ao que tem o Santos hoje. Então a gente tem que tomar cuidado, parar com essa lã. O Palmeiras tem é o melhor time jogando, como o Tatola disse, 11, os caras em campo funciona. O São Paulo está no mesmo barco do Corinthians, está tentando achar um rumo. E o Santos, infelizmente, só o português que voltou, está fora nesse momento dessa trajetória. Então a gente tem que parar com esse discurso de coitado do Corinthians, porque não é. O Corinthians é um bom time, treinador que está tendo uma grande oportunidade. Então a gente tem que ir com calma e parar, da minha visão, com esse discurso que o Corinthians é frágil. Fragilizado com elenco, que tem só um bom time. Não é assim. O Corinthians é o famoso meu malvado favorito, entendeu? Não, porque ele vai dar algumas alegrias. Agora, eu não boto fé, que vocês falam tanto aí, o Romero.
Romero é aquela Você tem contra o cara, Eu não meu? tenho nada, é que eu não vejo. Olha isso lá. dele. Eu acho ele o seguinte: é aquela frase que eu falo faz tempo. Alegria nas pernas, mas lágrima nos olhos. Entendeu? Isso eu acho que Isso ele é faz. injusto Ele da sua acabou parte. de chegar, Mas maravilha. chegou Da aonde? sua parte. Ele chegou no E Corinthians o que você acha do agora. Ramiro? Pô, Qual, Ramiro? O do Corinthians? É. Fraco. Que foi embora e colocou o Corinthians no pau ainda, que receber grana ainda. Aliás, é isso, hein? É, O Corinthians não jogou, Corinthians não jogou nada no jogou Corinthians, ainda nada tá e ganhando botou o 6 Corinthians no mil, pau. quer ganhar 6 milhões e 300 mil no Corinthians. Não, ele não quer ganhar, ele tem direito a ganhar. Tem direito, é. O cara assinou um contrato com o cara, meu. Tem que pagar. Faz tempo que a pagar. gente não ouvia essa situação de jogador processando no Corinthians. É legal. Sinal que as coisas estão se equilibrando. Mas, meu, Não, mas já vi assinou, paga. tem que pagar. Papo. É. É. Pode não pagar. O duro é que, não sei, e aí você traz um monte que não jogam nada, né? E aí tem que pagar depois. pro cara Mandaram ir embora, quase cara ir embora. 130 embora, cara. Prova que realmente. Não, ali tava tinha a feia a coisa. Não é caravana verdade? da alegria lá no Corinthians. né? Oi? Ali era uma caravana da alegria, né? É. E aí você não consegue mais negociar, né? É o cara que quer vender camarão sete barbas pro camarão pistola, ninguém vai comprar. O camarão só tem perninha. Aí você vai falar Você isso. é- prometeu que ia trazer coisa nova. Não, cara. mas isso é uma... Prometeu que ia não, trazer coisa nova. Mas é uma realidade isso aí. É uma coisa Mas existe. mas o repertório dele funciona, entendeu? Você não pode mudar o repertório. Deixa ele O repertório dele é bom, pô. É só você encaixar na hora certa, entendeu? E o Corinthians... O Corinthians está encaixando na hora certa? Eu acho que está melhorando. Vamos com calma, vamos por partes, né? Mas o Corinthians já tem um time. Tem. Pelo menos tem 11 bons lá. É, já tem um time. E, aliás, o Corinthians Mais não de 11. perde para o Botafogo desde 1976, jogando em São Paulo. Quando o Sócrates jogava lá. Aí Segundo perdeu o aqui... segundo o Data Maravilha. Pelo Data Maravilha, perdeu aqui no Pacaembu por 3-0. De lá, desse jogo... Você tava lá, Maravilha? Não, que tava nada. Tava. Tava lá em Marília. Eu só quero discordar do Maravilha em relação ao Romero. Porque, de fato, o Romero, a bola bate na canela, aquela coisa. Mas ele é um cara que, se precisar, ele bate a cabeça na trave pelo Corinthians. Mas é A o Romero torcida- certo, que vem a que são irmãos torcida é gêmeos. Não, esse é o certo, porque o outro é bom de bola. Era o Jorge Henrique. Era É o Jorge parecido Henrique. com o Corinthians. E era um cara que É o Rony agora, o volante do Corinthians. O Rony não consegue. A bola bate na canela, mas o que ele se entrega ao Corinthians, e o corintiano se identifica com esse tipo de jogador. Então, eu acho que não é só. Tem alguém que tem que carregar o piano. Não é só aquele cara que é o craque. O Corinthians, a história do Corinthians é feita também de perna de pau, mas perna de pau que corre demais. Você acha que ele é que perna sua de camisa. pau? Não, perna de pau é um exagero e até uma maldade da minha parte. Ele é um aplicado, né? É um jogador aplicado. Aplicado ele é. É um jogador aplicado. Um jogador que. Aplicado. E a torcida enlouquece. Aí quando o você Romero tá entra em numa campo. discussão. Você prefere um cara que não está sendo aplicado como o Luan ou você prefere um cara aplicado como o Romero? Prefiro E o aí? Romero. Prefiro o Romero. Então, Prefiro o Romero. Entre o Romero e o Luan, eu prefiro o Romero, mas sem dúvida. Sem dúvida. Não, eu acho que o Luan você não vai conseguir definir ele nunca. O que o Luan fez? O que o Luan fez? mas é o que eu estou dizendo. Ele Vicente. tem algum O problema que eu Romero, não consigo olha, entender o Romero isso. transpira à Eu vontade. não sei o que... No que o Luan, cara no Luan vai aprender a jogar é bola, não pode escassa. ser. Não tem. Não você vê que ele entra, já quando ele entra, parece que ele já entra cansado. É a preguiça, né, filho? Ele sei. não joga mais no Corinthians, ele está afastado. Não cara. dá. Treina separado. O contrato dele vai até o final do ano. Ele não joga mais no Corinthians. É um negócio. E o Corinthians paga pouco pra ele inacreditável. Os também, meses não é o problema de pagar, Dirceu. Não, você Quem não mas paga contrataria pouco, o Luan é naquela 800 época? pau, Como é que 800 você vai pau por adivinhar que o cara vai pagar? Que ele apagou. É verdade. Como é que vai adivinhar que o Lucas Lima vai pro Palmeiras, candidato à seleção brasileira, e vai apagar? Vai pagar. Cara, É difícil você não demais. pode condenar os caras que contrataram os jogadores. Não dá. Não pode. Todo mundo queria os dois. Lógico. Comprou quem tinha dinheiro na época. Quem vai condenar quem contratou esses dois caras? O Pato na não dá. época também. Pois é. Pois é. Não, e o Luan também não tem culpa, porque eu vejo muita gente falando, mas ganha tanto por mês. Ele não tem culpa de ganhar um dos maiores salários do Corinthians, porque o Corinthians topou a pagar. Ele está recebendo, sem jogar, treinando. O problema é que ninguém contrata o cara. O Corinthians já ofereceu ele para tudo quanto é Jogou no time. Santos antes pagando uma Nada. uma Mas o parcela. Santos lá, Cara, ele 10 foi mil, o lá. melhor Santos jogador. devolveu. Já deu Melhor cara. jogador da Libertadores, velho. Em 2000, Ele foi 2017. eleito o melhor Você não jogador. pode, eu 2017. volto a dizer, o torcedor fica louco, mas você não pode culpar os caras que contrataram esses caras. Ninguém ia adivinhar que isso ia acontecer, cara. É.
Que derrocada, né, velho? Não se imaginava. Não se Mas você sabe o que acontece? Sabe, inverno europeu? Pra quem não sabe, a noite na Europa no inverno começa às 3 da tarde e o dia só começa às 9 da manhã. É o tamanho da noite desses caras. Começa às 3 da tarde e acaba às 9 da manhã. As noites tem aqui, você tem que ficar aqui, que começa às 8 da noite, 5 já tá clareando. Mas o Luan... Aí já dá. Mas o Luan não tem que estar muito mais preocupado, né? Ganhando esse salário humilde de 800 mil reais, acho que ele está muito calmo. O duro é o cara que trabalha cedo, que pega metrô, vem tomando aquelas encoxadas para trabalhar, para ganhar um salário ridículo. E esses caras que ganham essa grana toda, não valoriza. Eu não consigo entender. Maravilha. Eu não consigo entender. Lucas Lima Que é isso, ganhava cara? 800 mil reais. E até mais. Até mais. É mais ainda. 800, vamos falar 800 pau. Ele vai ganhar 100 pau no Santos. É a mesma coisa você ganhar 8 mil reais e vai ter que viver com 1.000. Você vai ter que se adequar à sua vida. O Lucas Lima vai sofrer. E o Luan que não abre o olho não, que ele vai acontecer a mesma coisa. Vai ser difícil quem aceite. Ah, vai.